a origem do bem e do mal. A origem do bem e do mal. Diz assim o nosso versículo tema: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Olha só, discernir, na verdade, isso é um dom do Espírito Santo, dom de discernimento. Então, na verdade, amados, olha, presta atenção numa coisa: Deus não te proíbe de nada. Quem acha que Deus te proíbe de alguma coisa? Então? Quem acha? Pastor, Deus proíbe. Levante a mão, pode participar. Deus não te proíbe de nada. Como o senhor sabe, pastor? Está na palavra que Deus não proíbe? Está na palavra. O que o apóstolo Paulo fala? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que Deus não te proíbe? Porque Deus te deu o quê? Um dom de discernimento, para discernir o bem e o mal. Então você tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Só que na verdade, quando as coisas vão mal, nós sempre queremos atribuir a alguém, a um terceiro. Eu estou mal por causa de fulano, eu estou mal por causa de cicrano, a minha vida está assim por causa de Bertano, né? Nunca nós nos responsabilizamos pelos atos que nós cometemos, porque na verdade, segundo a palavra de Deus, tudo que ocorre conosco fomos nós mesmos que geramos. Nós que geramos. O que o homem semeia, ele colhe. Essa que é a grande realidade. Então vamos entender melhor, numa visão espiritual, para a gente saber discernir realmente o mal e o bem, e na verdade identificar onde realmente está o mal em nossas vidas, né? Para que nós possamos combater, né, o verdadeiro inimigo, né? O verdadeiro inimigo. Então vamos ler aqui o nosso estudo. Tudo que foi ensinado acerca do bem e do mal ao longo dos séculos de cristianismo trouxe uma grande deturpação daquilo que a Bíblia realmente revela sobre esse assunto. E quando o tema é especificamente o mal, a deturpação fica ainda mais evidente. Afinal, antes de a graça voltar a ser revelada por Deus nesses últimos tempos, todos os cristãos, né, a grande maioria, e por consequente, quase todos no mundo, atribuem o mal a supostos espíritos que? Malignos, né? Hoje em dia, através da revelação do novo pacto, o povo de Deus que está realmente debaixo da graça não tem mais esse tipo de pensamento. Isto ocorre com os cristãos em graça. Aliás, porque o nosso compromisso é efetivamente voltado ao ensino da palavra. Ou seja, os cristãos submetidos à graça de Deus recebem em suas vidas o que Paulo chama de alimento que? Sólido, né? Como nós vimos no versículo de abertura, nas igrejas em graças não há espaços para fábulas de homens, mentiras ou qualquer coisa que vá contra aquilo que a palavra revela. Apesar disso, é realmente uma pena que muitos hoje ainda prefiram crer peremptoriamente, nas convicções errôneas dos seus líderes, a crer na claríssimas evidências bíblicas acerca da origem do mal neste novo pacto. Então, na verdade, amados, nós aprendemos assim também. Tudo que acontecia de mal na nossa vida, nós tinha sempre a quem atribuir, né? O diabo está na minha vida, os demônios estão atuando, né? Fulano cometeu aquele crime por causa do diabo que usou ele. Mas é engraçado, né? Jesus falou que o homicídio sai da onde? Da boca do homem, quer dizer, do pensamento do homem, né? O homicídio, na verdade, é gerado pelo próprio homem, né? E o apóstolo Paulo, nós vamos ler aqui mais para frente, ele vai dizer sobre as obras da carne, de onde gera as obras da carne, né?
as maldades, né? As corrupções, aonde gera esse mal, né? Então ele vai dizer aqui, mas nós sempre procuramos alguém para atribuir. É muito fácil, amado. É muito fácil a gente sempre colocar a culpa em um terceiro, por exemplo, em qualquer aspecto, né? Do que assumirmos realmente que nós precisamos mudar, que nós precisamos ter uma nova direção, que nós precisamos, né, prestar mais atenção nas coisas que nos tem rodeado, nas coisas que Deus, né, tem nos dito, a palavra de Deus, né, as revelações da palavra da graça de Deus. Então, muitas pessoas, nós acostumamos, desde os tempos antigos, a maioria dos cristãos aí, eles vivem assim. O mal, quando é o bem, eles atribuem a Deus, né? Quando é o mal, eles atribuem ao diabo. E na verdade, amados, é uma grande farsa isso aí. Porque o próprio Deus, lá em Isaías, ele diz, olha, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Eu crio as trevas, né? Eu faço mal, eu faço tudo. Eu, Senhor, faço todas essas coisas, né? Olha, esse versículo não está aqui, mas eu quero ler para vocês, Isaías capítulo 5, 45, aliás, Isaías 45. Eu vou ler para vocês, só para vocês saberem que Deus controla todas as coisas, né? Hoje em dia, quem está regendo o mundo é Deus. Naquela época em que Jesus esteve aqui, ele falou, o mundo já do maligno. Por quê? Porque havia um principado nesse mundo que regia, né? Ah, pastor, mas hoje essas maldades que acontecem, mas os filhos de Deus estão isentos, porque a Bíblia diz o quê? Que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou. Quer dizer, ele resgatou quem? Os seus filhos, os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus amados. Deus já resgatou os seus queridos amados, né? Então quer dizer, ele nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então os filhos de Deus especificamente, eles têm que acreditar que eles estão no reino inabalável. Os filhos de Deus devem acreditar que eles participam do reino, que não tem como o mal, na verdade, influenciar a vida deles. Porque eles estão sob autoproteção, né? Alta guarnição divina de Deus. E os filhos de Deus, infelizmente, a maioria estão equivocados, porque eles vivem como se Jesus não tivesse resgatado nem transportado. Eles vivem como se eles estivessem ainda no império das trevas. Mas pastor, não tem mais império das trevas? Para aqueles que não são filhos de Deus, tem. Tem, porque Jesus, ele veio para muitos, não veio para todos. Está escrito na Bíblia. Ele veio para os que eram seus, os escolhidos, tanto os que eram judeus, como os gentios, após a cruz. Né? Então Jesus veio para o que é seus. E quem ele transportou? Quem ele resgatou? Foi os seus. Então a pessoa que crê em Jesus, a pessoa que é de Deus, ela não deve mais estar atemorizada. Ela não deve mais ficar, na verdade, acuada. Ou quando acontecer alguma coisa que aparentemente é ruim, é mal para ela, ela não deve atribuir a ninguém. Ela tem que rever os conceitos e ver onde ela está errando, aonde ela está gerando esse mal que está ocorrendo. Porque a Bíblia diz o quê? Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E na verdade, nós temos duas naturezas. Nós vamos aprender isso nesse estudo mesmo. Duas naturezas. Temos uma natureza corruptível, temos uma natureza imunda, segundo a palavra. O que diz lá na epístola de Pedro, né? Que ele nos salva, Jesus nos salva, sem porém a remoção das imundícias da nossa carne. Fala exatamente nesse termo, a imundícia, né? Por que ficou essa imundícia? Por que ficou essa corrupção na nossa carne? Porque na verdade Jesus fez a separação. A circuncisão não feita por mão de homens, é como está escrito lá em Colossenses, separou espírito de carne. O teu espírito está perfeito. E o teu espírito está onde? Assentados, né? Assentado em lugares celestiais, é o que a Bíblia diz. Então, na verdade, quando você crê em Jesus, quando você confessa Jesus na sua vida, e acontece algum mal, entre aspas, né? Na sua vida, você atribui ao suposto demônio, ao suposto diabo, em outras palavras, você está anulando o que Jesus fez. Você está dizendo, Jesus veio aqui, mas ele
diabo. Ele não fez nada para deter as obras do diabo. Ele não fez nada para livrar o povo dele da mão dos diabos, né? E na verdade ele fez. Porque a Bíblia diz que um dos objetivos de Jesus, né, é o que está lá em Hebreus 2,14, né? Assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Então quer dizer, esse foi um dos objetivos que está consumado. Mas destruiu na vida de quem? Na vida dos filhos, é óbvio, na vida dos filhos, na vida daqueles que são escolhidos de Deus. Então, amados de Deus, nós temos que se libertar, né, desse tipo de filosofia que montaram para cativar, para escravizar, na verdade. Hoje em dia, na verdade, quem faz papel, entre aspas, de demônio é o próprio homem, né? Pela maldade, a maldade que ele revela, que ele manifesta. O homem egocêntrico que quer ter as pessoas, né, na mão dele, dominar as mentes das pessoas, reger a vida das pessoas, quando que na verdade nós somos separados por Deus para ser regidos pelo seu próprio Espírito. A Bíblia diz o que lá no Velho Testamento? Eles não serão ensinados por ninguém, a não ser por mim. Quer dizer, quem vai ensinar? Quem vai nos conduzir? Quem vai nos reger? Quem vai nos dirigir? É o próprio Espírito. O apóstolo Paulo diz: seja a paz de Deus o árbitro da sua vida. A paz de Deus a paz é o quê? É uma virtude de quem? Do Espírito. Então seja o Espírito o árbitro, a apitar, a te dar a direção, a dizer, reger a sua vida. Mas infelizmente a maioria dos cristãos estão sendo regidos sim, mas por outros homens. E por isso que eles acabam sendo frustrados. Por isso que eles acabam sendo, na verdade, confundidos. Por quê? Porque eles nem sabem que eles habitam, que eles estão, na verdade, em lugares celestiais assentados em Cristo, né? Eles não sabem, na verdade, que Jesus já fez um tipo de arrebatamento. A Bíblia diz o quê? Que ele transportou, ele nos resgatou, né, do império das trevas e nos transportou, quer dizer, nos arrebatou. Ele fez uma transportação para um outro reino, e o reino que nós nos encontramos agora é um reino inabalável, meu irmão. Não tem como o espírito obsessor penetrar nesse reino para escravizar, ou para dominar, ou para possuir um filho de Deus. Não tem como. Não tem como. Que esse reino está sob a guarnição do poder de Deus, né? Existe alguém maior do que Deus? Não. Então vamos continuar nosso estudo para nós entendermos melhor. Olha, diz assim, quando observamos com atenção o ensino de Paulo sobre o assunto, entendemos com transparência o que é o mal nessa nova aliança. Diz assim, no versículo, né, de Romanos, capítulo 7, versículo 21. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está o quê? Comigo. O mal reside em mim, né? Quantas das vezes a gente quer fazer algo de bem, acabamos por fim fazendo o mal. Por quê? Porque o mal reside. Onde o mal reside? Na natureza terrena, na nossa carne. O mal reside em nós. E onde o bem reside? Na nossa natureza divina, no nosso espírito. Então nós temos duas opções, né? Uma dessas duas naturezas vai comandar a nossa vida. Qual delas que realmente vai comandar a nossa vida? A nossa natureza terrena? Porque a nossa natureza terrena é sutil, né? Ela sempre nos mostra coisas que iludem, que os nossos olhos, que enchem os nossos olhos, né? Coisas assim, palpáveis, coisas materiais, que na verdade, amados, nós temos que desejar, nós temos que querer prosperidade nessa vida, querer uma vida de conforto, uma vida confortável, mas nós não temos que focar acima de tudo essas coisas. Acima de tudo, nós temos que focar na missão que nós temos aqui na terra, de servir o nosso Deus com gratidão e com zelo. E na verdade, nós temos que, principalmente, expor a imagem do nosso Deus e a semelhança do nosso Deus através das nossas atitudes, através das nossas vidas. Então diz assim, quando lemos esse versículo, sem ressaltarmos devidamente o seu contexto, a impressão que temos é que Paulo está se dizendo endemoniado. No entanto, quando conferimos todo o quadro apontado no capítulo 7 da carta aos Romanos, vemos que Paulo está falando mesmo da sua o quê? Carne.
Ele está falando da sua carne. Aí tem outro versículo em Romanos 7,18 que diz: porque eu sei que em mim, isto é, quer dizer, houve uma correção aqui, né? Ele falou, eu sei que em mim, peraí, mas no meu espírito está a vida divina, a vida de Deus. Mas isto é, aí ele diz, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Através do que está escrito em Hebreus 5,14, vamos lá em Hebreus 5,14, ver o que está escrito lá rapidamente, para a gente darmos continuidade a esse estudo. Hebreus capítulo 5, versículo 14. É o que está escrito lá em cima, né? Hebreus 5,14, está aqui já no estudo mesmo. Mas o alimento sólido é para o quê? Os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por que, amados? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Por que muitas religiões, líderes evangélicos, né? Líderes, enfim, religiosos, por que eles conseguem cativar as pessoas, muitas das vezes, facilmente cativar, dominar a mente das pessoas? Porque elas não têm a faculdade da mente exercitadas pela palavra de Deus, pela palavra da graça de Deus. Então é muito fácil eu conseguir controlar você, principalmente quando eu te dou a impressão que você depende de mim para ter algo de Deus, né? Eu me coloco como um sumo sacerdote, eu vou lá interceder por você, porque eu sou o pastor, porque eu tenho mais acesso a Deus. Fica aí que eu vou lá ver se ele pode fazer alguma coisa por você. É realmente assim que a religião faz. E o povo fica ali na mão, comendo na mão do pastor. O povo não sabe que ele é livre. O povo não sabe que Jesus já fez realmente por eles, né? E eles ficam realmente ali comendo na mão do pastor. E não há interesse do pastor, na verdade, revelar a graça de Deus, né? Muitos até fogem das epístolas de Paulo. Por quê? Porque na verdade, se continuar indo muito dentro, vai abrir os olhos do povo de qualquer maneira. Porque as epístolas de Paulo, ela prega sobre a graça e fala claramente a liberdade gloriosa que Jesus Cristo trouxe na nossa vida. Então, amados, mas só os adultos, porque Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ele diz o quê? Olha, enquanto o herdeiro é menor, ele não passa de escravo, né? Ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores, está sobre o regimento de homens, está sobre curandeiros, curadores, está escrito na palavra, Gálatas 4:1, né? Muitos aí até diz que é fruto, né? Eu vejo na televisão líderes espirituais aí dizendo assim: minha igreja está lotada, olha o fruto que eu dou. Que fruto? O que tem a ver com fruto isso? Isso aí não tem nada a ver com fruto, meu irmão. Fruto é o que? Amor, benignidade, bondade, domínio próprio, né? Fidelidade. Fruto é essas coisas. Fruto é a essência do Espírito em nós. Agora, multidão não significa não. Uma igreja pode ser uma igreja regida pelo Espírito estando cheia ou não estando. Vai da palavra que está sendo pregada, vai da direção que Deus tem dado, vai do que as pessoas que estão envolvidas estão realmente fazendo com a palavra de Deus. Então, é importante, amados, olha, nós verificarmos aqui nesse estudo que esse discernimento para discernir o bem e o mal só tem quem realmente está em linha com a graça de Deus, está vivendo a graça de Deus, deixou de ser cativo do homem. Então você pode discernir, por exemplo, para mim, se eu continuar aqui conduzindo a graça autêntica, pura, perfeita, sem fermento a vocês, eu nunca vou poder ludibriar, eu nunca vou poder enganar vocês. Por quê? Porque automaticamente a própria palavra ilumina o quê? Os seus olhos, vocês vão enxergar claramente. Se eu começar aqui de repente ser um lobo disfarçado, vocês vão ver, opa, peraí, pastor, tá meio lobo aí na parada. Por quê? Porque os seus olhos estão iluminados. Agora, se eu quiser realmente, eu tenho que explorar esse povo, eu só penso em dinheiro, eu quero me enriquecer, aliás, então o que eu vou fazer? Eu vou introduzir fermento, porque eu introduzindo fermento,
sorrateiramente, né, eu vou, na verdade, cegando todo mundo. E eu também. Automaticamente eu estou cego. Aí entra naquele contexto que Jesus falou. É cegos conduzindo o quê? Cegos. Conduzindo cegos. É por isso que você fala assim, poxa, tem vezes que sai aí escândalos, até grandes escândalos na televisão, né? De algumas igrejas grandes, igrejas famosas, igrejas que tem rede de televisão e tudo mais. E o povo continua lá, aquela multidão continua lá, não crê. Por quê? Eu questionava muito isso. Eu falava, meu Deus, mas por quê? O povo não está vendo aí, está até na mídia, claramente provado, documentação e tudo, provado que é fraude, que é isso, aquilo. E o povo continua cada vez mais na igreja, né? Por que isso acontece? Aí Deus me falou numa só palavra, é simples. São cegos conduzindo o quê? Cegos. Se a pessoa está cega, como que ela vai ver? Só a graça realmente, amado, pode abrir os nossos olhos. Só a graça realmente pode iluminar os nossos olhos. E o discernimento de espírito é as pessoas que têm a graça que podem usufruir dessa virtude. As pessoas que estão cortadas pela graça. Por quê? Porque os olhos delas estão iluminados. Elas sabem o que realmente é bom para ela, o que é ruim. Elas sabem o que é bem, o que é mal. Então, continuando aqui, diz assim, através do que está escrito em Hebreus, já lemos lá, né? Que é o versículo de cima aí, aprendemos que por meio do alimento sólido, né? Que é o verdadeiro evangelho do novo pacto, nós somos capacitados para discernir, isto é, perceber claramente, compreender o bem e o mal. Em suma, o bem é o que provém do Espírito, o mal advém da onde? Da carne, né? Vamos conferir isso no que está escrito Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 23. Diz assim, ora, as obras da carne são manifestadas, né? Em outras Bíblias estão escritas, são conhecidas. As quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, né? As invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a esta, né? Mas o fruto do Espírito é o quê? Agora você vai conhecer o fruto. Fruto da igreja cheia. Fruto do Espírito está aqui, é o amor, né? É a paz, que é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, né? Isso está em Gálatas 5, 19 e 23. Ou seja, ao lermos a passagem bíblica citada anteriormente, podemos enxergar que é tudo, inclusive a feitiçaria, a prostituição e etc., que o cristianismo cego sempre atribuiu ao tal Lúcifer, né? Ou a demônios. A palavra nos ensina que, na verdade, são frutos do quê? Da natureza o quê? Humana, também chamado de carne. Então, na verdade, quer dizer, colocar aí as pessoas, feitiçaria é os demônios. Na verdade, feitiçaria é uma obra da nossa carne, né? Adão recebeu um poder muito grande de Deus. Adão podia dominar todas as coisas. O que Deus falou para Adão? Adão domina os animais, domina os peixes, domina tudo. Tudo está sob o teu domínio. E o homem desenvolveu esse poder paralelo, né? Um poder que está bem abaixo do poder divino do Espírito, mas o homem desenvolveu esse poder. Nós podemos ver exemplo na Bíblia sobre o desenvolvimento desse poder do homem, que é aquela parte que Moisés e seu irmão Arão vai reivindicar a soltura do povo de Israel, né? Que estava cativo lá no Egito, e de repente Faraó endureceu o coração e Arão lança a vara que se torna uma serpente. Mas de repente, o que o mago de Faraó faz? Lançou uma varinha que se tornou o quê? Uma cobra, né? Mas na verdade, a serpente de Arão tragou a cobra do mago, mostrando assim que o poder do Espírito é infinitamente superior. Mas tem feitiçaria na carne, meu irmão. Por que essas pessoas desenvolvem esse dom de hipnose, né? O poder da mente, né? Entortar ácido inox e várias outras coisas aí que o homem desenvolve. Isso é um poder paralelo que nós temos na carne. E desenvolve também esse poder de feitiçaria, por lado
da maldade, essas coisas todas. Isso é uma obra da carne. Amados de Deus, nós temos que entender o seguinte: ah, pastor, então o senhor quer dizer que o senhor está aí defendendo o diabo? Não, quem defende o diabo é quem na verdade está sempre culpando o diabo. Porque se a pessoa está culpando o diabo pelo mal que lhe ocorre, ela na verdade está dizendo em outras palavras: ó, Jesus não fez nada. Jesus veio aqui, mas o diabo continua deitando e rolando, é o Senhor daqui do mundo, né? E na verdade não é mais assim. Quem na verdade está sobre todo o controle é o próprio Senhor Jesus. Ele reina para sempre. Agora os filhos de Deus estão em perfeita guarnição. Por isso que a Bíblia diz que os filhos de Deus são mais que vencedores. Por isso que a palavra diz que os filhos de Deus, né, são propriedades exclusivas de Deus. Por isso que a palavra diz que os filhos de Deus exalam o bom perfume de Deus. Por isso que a palavra diz que quando o Filho de Deus se une a Deus, ele se tornou um só Espírito com Deus. Quer dizer, então se você se tornou um só Espírito com Deus, em outras palavras, se você crê que há um demônio na sua vida, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque você se tornou um só Espírito com Deus. E o Espírito que está em você, que habita em você, é o Espírito de Deus. E você tem que acreditar nisso, porque essa é a palavra de Deus. Então, está totalmente corrompido as palavras que têm sido pregadas, infelizmente, na maioria dos ministérios. E eles não vão parar de pregar assim. Por que não vão? Porque, meu irmão, pegar a graça não dá muito lucro financeiro, não. Por quê? Porque nós temos que ensinar as pessoas a desenvolverem o amor que Deus colocou dentro delas, né? É muito fácil aqui eu fazer um show, eu fazer um espetáculo, eu fazer uma encenação para você colocar tudo que você tem aqui no gasofilaço. É muito fácil isso aí. Mas para Deus vai adiantar alguma coisa? Porque a linguagem que Deus conhece nesses tempos que nós vivemos é a linguagem do amor, meu irmão. Se você não aprender a desenvolver esse amor para servir a Deus com amor, sem a persuasão do homem, sem a pressão do homem, simplesmente você vai estar fazendo para o homem, nunca vai estar fazendo para Deus. Porque Deus só reconhece a linguagem do amor. Então, nós temos que ter paciência até que Cristo seja formado em cada irmão, né? Porque muitos, por exemplo, nós pregamos aqui, mostramos biblicamente que na graça de Deus não existe obrigação sobre o dízimo, né? Mostramos biblicamente, isso aí vai para o ar, está sendo gravado. Nós mostramos aqui biblicamente, nós temos aqui prova bíblica incontestável, né? Que na verdade não existe essa tal de aliança que muitos pregam aí, que Deus fez com Abraão sobre o dízimo. Deus fez aliança com Abraão sobre a bênção, né? E cumpriu. O que Deus falou? Antes de Melquisedeque chegar até Abraão, o que aconteceu? Né? Deus tinha antes falado: ó, Abraão, eu te abençoarei, né? E uma nação será abençoada por tua causa. Então, quando Melquisedeque foi lá, foi impor a mão sobre Abraão para fazer cumprir aquela promessa. Ó, bendito seja Abraão, né? Pelo Deus Altíssimo. E Abraão, que havia chegado de uma guerra, simplesmente resolveu voluntariamente, por gratidão, eu creio, por gratidão, né? Por reconhecer que Deus tinha colocado seus inimigos sobre as suas mãos, né? Sobre o seu controle, ele resolveu dar a 10ª parte do despódio. Deus não fez aliança com ninguém ali de dízimo, meu irmão. Tanto é que Jesus nem era dizimista, essa que é a grande realidade. Agora, existe essa lei também que fizeram por aí. Ah, então, igreja que pede dízimo, não, meu irmão. A igreja, tudo é lícito, né? A igreja, se ela quiser recolher dízimo, ela pode recolher dízimo. Tem pessoas que fazem questão de semear com dízimo, mas aí é entre ela e Deus. Mas a igreja tem que dizer a verdade para os irmãos. A igreja tem que expor, meu irmão. Você vai fazer, você pode doar 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, o quanto você quiser por cento. Ninguém vai nem saber. É entre você e Deus. Não existe regra estabelecida, né, estipulada para você ofertar a Deus. O que a Bíblia diz na graça, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, na verdade, as pessoas estão realmente aí, ó, super enganadas, né? Aqui não. Se você doa 10%, é entre você e Deus. Nós recebemos porque não existe também uma restrição na Bíblia. Porque se eu colocar uma restrição, eu estou, na verdade, colocando uma lei. Eu estou colocando uma lei, ó, é proibido dizimar. Ué, não está escrito na Bíblia que é proibido dizimar. Não está escrito na Bíblia que a pessoa não pode dizimar 10% daquilo que ela tem. Não está escrito na Bíblia. Também não está escrito que é obrigado a pessoa a fazer. Então, nem 8 nem 80. Nós temos que ser, na verdade,
pessoas inteligentes, né? Espirituais, e saber o quê? Que tudo que a pessoa fizer por amor, ela vai receber a recompensa. Então, amados, é isso que está confundindo o povo de Deus. E as pessoas não sabem discernir realmente entre o bem e o mal, se torna cativa das mentiras, né? E os homens desenrolam. Porque, na verdade, quando você fala sobre o dízimo, essa palavra vai pro ar, né? Quando você fala, manifesta um monte aí, né? Oh, que não sei o quê, que isso, aquilo, por quê? Porque é como se você estivesse tirando o pirulito da boca da criança. E, na verdade, meu irmão, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós queremos agir com a pura verdade. Nós queremos agir com fidelidade. Nós já fomos escravos de homem. Eu, particularmente, já fui escravo de homem. E não quero escravizar ninguém a mim. Eu estudei profundamente a palavra de Deus. E Deus me mostrou claramente. Mostrei aqui com um estudo profundo. Todo mundo foi esclarecido, né? Que não existe essa regra, né? Lá em Malaquias, todo mundo prega aquele texto fora do contexto, né? Todo mundo prega aquele texto, trazer todos os dias na casa do tesouro. Mas por que não lê do primeiro capítulo até o terceiro capítulo inteiro? Para ver a história, para ver com quem que Deus estava falando, para ver qual povo, né? Então, é aquilo, as pessoas veem um texto fora do contexto, aquilo, a pessoa pega aquilo que para ele é viável, aí acaba cativando muitos, porque as pessoas, elas não querem ler a palavra, elas não querem esquadrinhar a palavra. Jesus falou, devemos examinar as escrituras. As pessoas não querem, então se tornam cativas e impedidas de discernir entre o bem e o mal. Infelizmente, isso que é o pior, né? Impedida. Aí diz assim, a importância de aprendermos a discernir o bem e o mal é que através do legítimo entendimento desse tema, podemos ter um maior controle do mal que somos levados a praticar por influência de quem? Da carne. Já que antes atribuíamos nossos males às obras demoníacas, e muitas vezes até nós isentávamos dizendo, foi culpa do demônio, né? Hoje sabemos que é a nossa carne ativada que traz o mal, e não obras de terceiro. Logo, podemos remediar melhor a nossa natureza, ao invés de ficarmos lutando contra o ar, isto é, contra o inimigo inexistente, né? Como está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, está no estudo, diz assim, assim corro também, o apóstolo Paulo fala, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como dando golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e reduzo a servidão, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Olha, amados, é o que está acontecendo, as pessoas lutam contra o ar. Eu lembro, né? Eu, até a Damares, quando a gente estava no ministério aí, né? Gente, a Damares, às vezes eu chegava em casa, ela pegava aquela espadinha, né? Que ficava na igreja, a espada de... Não sei qual guerreiro que era, não sei se era Gedeon. A gente chegava com a espadinha de plástico, e ela chega e põe a língua para fora. Queima Jesus! Queima Jesus! Queima Jesus! Queima! Queima no marido dela, o marido dormindo, e ela passando a espada em cima dele. Meu Deus do céu! E quantas loucuras, né, que a gente fazia. Eu vou pisar no diabo! Chega a doer o pé, o outro pulava assim. E aí, agora, amado, pisa no diabo aí, irmão! Pisa no diabo! Aí tá tudo bem. O diabo foi amassagado, tá lá, amassado, todo acabado, né? Para a fé já pisando no diabo. Aí depois, de repente, assim que você terminou de fazer, o pastor, amado, cuidado com o diabo pode estar na tua vida. Ele, acabei de pisar nele. Então é uma coisa, é uma brincadeira de criança, essa aqui é verdadeira, a realidade é essa, brincadeira de criança. São crianças. O que nós vemos ali? Que só o adulto tem a faculdade exercitada. Né? Só o adulto está preparado para alimento sólido. Criança não está preparado. Muitas crianças vão se escandalizar com essa mensagem. Por quê? Porque ela não está despreparada para esse alimento. Mas nós temos que pregar essa realidade. Nós não podemos esconder a realidade que Deus nos mostra, né? Então, na verdade, nós estamos ocultando o quê? O nosso verdadeiro inimigo, que é a nossa própria natureza terrena, que nos leva o quê? A depressão, que nos leva a doença, que nos leva a inimizade. Tudo isso é a nossa natureza terrena que faz, meu irmão. O próprio, mas fulano matou alguém, o diabo fez fulano matar alguém. A Bíblia diz que o homicídio sai da boca do homem. O próprio Jesus falou com a sua própria boca, lá em Marcos está escrito: o homicídio sai da boca do homem, né?
homicídio, várias outras coisas, né, do pensamento, do coração do homem. E o apóstolo Paulo ele fala o quê? Olha, nos últimos dias vai sobrevir tempos muito difíceis, porque o diabo fala isso, aquilo. É isso que ele fala? Não, ele fala: os homens se tornarão assim, 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 egocêntricos, malfeitores, né, malcriados, desobedientes aos pais, e vários outros aspectos ruins aí, que infelizmente nós temos realmente vivido essa época hoje, né? Temos visto aí, infelizmente, que a índole humana se torna, em geral, né, na maioria das vezes, cada vez mais cruel, mais maldosa. Então, na verdade, meu irmão, nós temos que aprender a nos defender contra o nosso principal inimigo, que é a nossa natureza. Você tem duas escolhas, discernir, ó, você tem uma natureza divina, então por que não aflorar a sua natureza divina? Porque a sua natureza terrena, ela vai te levar à morte. Porque a Bíblia deixa claro, o penhor da carne é o quê? A morte. A morte. Por isso que Jesus falou, olha, eu sou a vida. A vida está onde? No Espírito. Se você quer a vida, opta para aflorar as coisas do Espírito, né? Essa natureza divina que habita dentro de você. Então, olha o que diz aqui, praticar o mal é algo espontâneo para a nossa natureza. Não é fácil controlar isso, pois a carne é uma realidade visível neste mundo. É algo facilmente palpável. Já para realizarmos o bem, nós temos que remar contra a maré. E isso porque precisamos chamar à existência as benesses que estão no âmago, né, de nosso homem interior. Então, por exemplo, para você gerar ou usufruir, né, das coisas espirituais, é muito mais difícil. As obras da carne são espontâneas, você não precisa fazer esforço nenhum. Alimentar a carne é espontâneo, não estou dizendo corpo, tá? Corpo é arroz, feijão, estou dizendo concupiscências. Carne, que a Bíblia diz, é concupiscências, inclinações pecaminosas. Nós não precisamos de esforço, né? Você sai por aí, você já está se alimentando da carne facilmente, através de uma música, através de um olhar, através de qualquer coisa que alimente a sua carne, uma cobiça. A carne é muito fácil, agora a coisa do Espírito tem que haver um esforço. Por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado o quê? Por esforço. Você tem que aprender a explorar essa riqueza que está dentro de você, né? Essa capacidade divina que está dentro de você. Você tem que aprender a se interiorizar e aprender a aflorar essa alegria, essa bondade, essa benignidade, esse domínio próprio, né? Esse amor acima de tudo. Todas essas virtudes do Espírito, essa natureza divina que está em você, você tem que aprender a aflorar ela. Você tem que aprender a colocar ela para fora. Você tem que aprender a deixar essa natureza reger a tua vida, né? Nós todos temos que aprender. Essa que é a grande realidade. Então, olha só. Isto se dá somente através da palavra, né, ativada constantemente em nosso quê? Entendimento, constantemente. Jesus falou: nem só de pão não viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nossa mente não pode deixar de estar submetida à direção do Senhor, em momento algum. Caso contrário, o Espírito, que também o Espírito é representado pelo bem, né, ficará em desvantagem em sua batalha, né? Que nem Gálatas, está lá 5,17, contra esse diabo que é chamado o quê? Carne, que é o mal, né? Então, na verdade, você tem que sempre alimentar o teu espírito, para o teu espírito ter capacidade e força para o quê? Para mortificar o querer, a vontade da carne, as obras da carne na sua vida. Então, meu amigo, esse é o nosso verdadeiro inimigo. Nós somos nossos verdadeiros inimigos. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Então nós temos que ter cuidado com a nossa natureza, que ela é sutil. Ela, na verdade, está sempre trabalhando para quê? Para que ela volte o mais rápido possível para o seu local de origem. Ela veio do pó, ela quer voltar para onde? O pó, né? Causando literalmente a nossa morte, até prematura, né? Então ela não tem piedade. Agora o Espírito não. O Espírito já leva a vida em todos os aspectos. Até nesse corpo de carne, o que o Espírito quer levar você a ter? Uma longevidade. Isso é promessa de Deus. Aí Salmo fala isso. Dar-te-ei longevidade, né? Então, é assim, amados, que nós podemos, na verdade, viver essa graça, discernir entre o bem e o mal. Não deixe mais nenhum homem, jamais,
ninguém escravizar você. Você, meu irmão, que está me ouvindo nesse vídeo agora, não deixe ninguém te escravizar, meu irmão. Tem muitos aí dizendo que está pregando a graça, mas está escravizando os filhos de Deus, em todos os aspectos, né? Porque a Bíblia diz que esses tais têm aparência de santidade. Se você for olhar a aparência, você nunca vai definir. Porque Jesus falou que o falso profeta, ele tem o quê? A aparência de quê? De ovelha. Por fora ele é ovelha. A Bíblia, Jesus falou o quê? Acautelai-vos do falso profeta, porque por fora eles são ovelhas. Você vai ver duas ovelhas se você pôr uma ovelha legítima e um lobo, um falso pastor do lado. Você vai ver duas ovelhas externamente, mas Jesus falou o quê? Por dentro eles são o quê? Lobos roubadores, lobos roubadores. Mas como que nós vamos ver alguém por dentro? De que forma que nós vamos se identificar então lobo roubador? Jesus só deixou uma válvula de escape, meu irmão. Ele falou, pelos seus frutos conhecereis. Agora as pessoas, elas não observam frutos, né? Elas observam obras. Aquele pastor realiza muitos milagres, ele joga o paletó, muitos caem, essas coisas todas, né? Os espetáculos. Mas na verdade isso aí é obra da carne, meu irmão. Feitiçaria da carne. Tem nada a ver com fruto, né? Fruto é quando o pastor dedica amor, dedica zelo, compreensão. Isso é fruto, né? Fidelidade no ministério, né? Ama as ovelhas verdadeiramente. E as ovelhas progridem, as ovelhas evoluem, né? Quando está sendo orientada através daquele pastor pelo Espírito. Agora, meu irmão, quando a ovelha se sente, na verdade, frustrada, porque tudo que ela quer alcançar, ela vem aquela esperança de repente e acaba por não alcançar, vem a esperança, acaba por não alcançar. Na verdade, ela está se alimentando com um alimento que dá qualidade vencida. Essa que é a verdade. Não está se alimentando da graça. Porque muitos falam que estão pregando a graça, mas introduziram fermento. E um pouquinho de fermento ele veda toda a massa. Então vamos viver essa graça de Deus, honrar o nosso Deus. Hoje nós temos essa capacidade de discernir o que é bem e o mal. Todos nós temos a mente exercitada para discernir entre o bem e o mal. Todos nós temos a capacidade aqui de aflorar essa natureza divina que está dentro de nós, essa natureza de Deus. Meu irmão, saiba realmente separar, né? Por exemplo, Jesus já separou, já fez a circuncisão, mas saiba realmente escolher a pessoa que vai reger a tua vida, né? A natureza que vai reger a tua vida. Não deixe, na verdade, a natureza do mal reger a tua vida ou te dar sugestões, porque ela te dá diversas sugestões. Quantas pessoas estão encarceradas por ouvirem sugestão da carne? Quantas pessoas foram mortas precocemente por ouvirem sugestões da carne? Quantas pessoas estão escravizadas em religiões por ouvirem sugestão da carne? Agora, quando você ouve sugestão do Espírito, Deus ilumina os teus olhos, e uma vez os seus olhos iluminados, ninguém jamais pode mais enganar você, porque com certeza você tem o discernimento do Espírito para discernir entre o bem e entre o mal. Amém? Graças a Deus.